we'll step out together to watch the sunrise over that vast expanse of cold. Muito bom dia, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje é um dia especial, conversas que inspiram, um programa que, a partir da educação relacional, procuramos estruturar hoje para o dia, estando com vários grupos de profissionais de educação ao longo desta nossa jornada e também terminando ao final do dia com um encontro para pais encarregados de educação. Quisemos dedicar este dia, pelo menos aqui por Lisboa, ainda bastante chuvoso, para nos encontrarmos, para conversarmos, para sublinhar não só a importância desta dinâmica da educação relacional, mas também para vos ouvir, para criar espaços de encontro, de diálogo. A nossa sessão terá um primeiro momento de plenário. Já irei apresentar a Marta Marques, que fará aqui uma intervenção de abertura. Depois teremos também contributos de colegas nossas que já estão envolvidas no programa de educação relacional e que nos trarão também o seu olhar sobre este tema, a psicóloga, o psicólogo como arquiteto da escola relacional. Mas também teremos a oportunidade, como sempre gostamos, de, em pequenos grupos, conversarmos, trazermos ideias, contributos. Então, contextualizo esta nossa iniciativa. O objetivo é poder permitir que possamos dar mais um passo, sobretudo neste espírito de comunidades de educação relacional. Temos tido um trabalho que tem sido importante com cerca de 50 agrupamentos que estão já a desenvolver o programa de educação relacional. Saúde também aqui todos os psicólogos e psicólogas que estão de agrupamentos de escolas que ainda não têm o programa de educação relacional. Sintam-se também muito bem-vindos, abrimos o convite para todos. E queremos muito que possa ser uma oportunidade de também nos encontrarmos com colegas que ainda não têm no seu agrupamento este programa, porque nunca se sabe quando é que isso poderá acontecer. Claro, está sempre ao alcance de cada agrupamento decidir que quer também ter o programa de educação relacional. Mas temos aqui como elemento de conexão, de ligação entre todos, por um lado a profissão, por outro lado o interesse pela educação relacional. Começamos o dia, este dia que passaremos também pelos assistentes técnicos e operacionais, pelos professores bibliotecários e, finalmente, pelos pais encarregados de educação. Começamos pelos maiores aliados da educação relacional. Eu creio que nenhuma profissão está tão desperta e tem intrinsecamente um interesse tão grande e, por outro lado, um contributo tão relevante quanto a profissão de psicólogo. Os psicólogos são, por natureza, os profissionais da relação, sabem e cultivam esta dimensão relacional como um elemento essencial do seu trabalho, da sua abordagem, e, em particular, quando falamos de agrupamentos de escolas e contextos educativos, o papel, enfim, do número cada vez maior, ainda bem, é uma bela notícia, de psicólogos nas nossas escolas, são seguramente pessoas-chave para olharem para esta realidade e para poderem trazer o seu contributo. Só uma breve nota para quem esteja menos familiarizado com o tema da educação relacional. Este trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos 2 anos procura ter, enfim, conhecem muito bem esta expressão, uma abordagem sistémica ao ecossistema relacional que um agrupamento de escolas pode representar, que toda a comunidade educativa representa. E eu recordo, a partir da perspectiva da teoria de sistemas, esta ideia sempre que um sistema é composto por um conjunto de elementos em relação entre si para uma função ou para um propósito. E é esta visão que tem sido desenvolvida em torno da possibilidade de que melhores relações proporcionem melhor educação. Mas melhor que ninguém, para uma nota de abertura, a nossa colega Marta Marques, ela também psicóloga, hoje a fazer o doutoramento e com este desafio de olhar para o relacional numa dupla perspectiva, quer académica, quer profissional de terreno com o programa de educação relacional. Bem-vinda, Marta. É Obrigada. tempo de olharmos para esta primeira abordagem e esta intervenção inicial
para nos situarmos em torno destes arquitetos da escola relacional. É um conceito muito bonito para começar. Obrigado. Obrigada, Rui, por esta introdução. Também desejar as boas-vindas e os bons dias a quem se juntou a nós, reforçar esta alegria partilhada que é de podermos ter não só pessoas com quem já vamos fazendo caminho já há algum tempo, mas também pessoas que se juntam pela primeira vez a alguma das nossas ações, e ficamos muito contentes de saber que, enfim, que existe interesse neste tema, porque nós, acima de tudo, somos muito interessados por este tema e por isso. eh, a ideia de podermos conversar sobre ele também surgiu a partir daí. O Rui desafiou-me para fazer uma introdução pequenina a esta conversa. O objetivo aqui vai ser nós podermos conversar uns com os outros e por isso não me vou alongar muito, Um, mas de facto fez-nos sentido poder dar aqui um pontapé de saída para enquadrarmos aquilo que pode ser o papel do psicólogo, então como este arquiteto numa escola relacional. Antes de começar, gostava, enfim, só de relembrar para quem já ouviu, para falar pela primeira vez, se calhar para quem ainda nunca nos ouviu ou não conhece o nosso trabalho no Relational Lab, mas de facto nós temos encontrado na relação que temos tido com as várias escolas com quem já nos vamos cruzando e com o mundo da educação, cada vez mais este desafio do inverno relacional. E de facto, enfim, não é preciso muita informação para perceberem o que estou a dizer, mas vivemos tempos muito difíceis em que existem altos níveis de conflito, isolamento, fragmentação, não só da sociedade em geral, mas também das escolas, dos vários grupos que compõem as escolas, e de facto, se a sociedade se encontra assim, é óbvio que a escola é um sistema que sofre diretamente com aquilo que a sociedade está a passar, e por isso também temos sentido que as escolas estão a passar por este inverno relacional que às vezes se torna um inferno relacional para algumas pessoas, e que tem imensos impactos não só ao nível do bem-estar e da saúde mental, que obviamente é um ponto, enfim, que nós enquanto psicólogos olhamos muito e contamos muito em preocupação e certamente será uma das experiências que partilharão os temas de saúde mental crescentes e com cada vez mais gravidade nas escolas, não só nos alunos, mas também nos adultos. Mas também toda a dimensão da eficácia e da eficiência, mais numa perspectiva organizacional, é muito impactada por aquilo que é a qualidade relacional. E isso sabemos não só no sistema escola, mas também em sistemas como as empresas, como a saúde. Isto é uma verdade que tem vindo a ser estudada e tem vindo a ser cada vez mais sustentada pela literatura. E por isso a qualidade relacional e o facto de estarmos a viver um inverno relacional não é apenas uma dimensão subjetiva ou menos relevante, é uma dimensão central. E quando olhamos para o sistema da escola, de facto, enfim, aprender é um ato relacional e por isso se o objetivo de um agrupamento de escolas ou de uma escola é fazer os alunos crescerem em sabedoria, a partir da aprendizagem, não o podemos fazer sem relação. Nós gostamos muito desta frase e quem já nos acompanha já provavelmente já sabe de cor. Não há aprendizagens significativas sem relações significativas, do James Comer, e isto é mesmo verdade, e é a partir daqui que nós também, enquanto Relational Lab, nos posicionamos em relação àquilo que é a educação e o que deve ser a educação do século XXI. E por isso, de facto, o paradigma muda, porque quando nós passamos a pôr a relação no centro, todo o nosso olhar para o que deve ser uma escola e como deve trabalhar uma escola acaba por ir mudando devagarinho. E de facto, passa-se de uma escola que, enfim, isto pondo a um extremo, obviamente, acho que não há nenhuma escola que esteja só exclusivamente focada na parte académica, mas para uma escola que vai transitando para colocar este tema da relação no centro. E quando falamos em relação, não falamos só na relação educador-aluno, que seria a mais clássica que pensaríamos, mas também as relações entre os alunos, a relação entre os educadores, a relação da escola com a família, que é sempre um tema que surge como muito relevante, mas também da escola com a comunidade. E por isso, este é o desafio que nós temos encontrado, e que, enfim, enquanto também psicóloga me faz pensar e me fez pensar também para trazer aqui alguns fundamentos que eu acho que podem ser interessantes, que vêm, enfim, da nossa área e que acho que podem ajudar a pensar no do que é isto de uma escola relacional e como é que podemos caminhar para aqui. Trouxe três frases, três citações de três autores diferentes, dois deles portugueses, porque me fez sentido também trazer aqueles que são os nossos pensadores nesta área, portugueses, e o Cosolino, que enfim não é português, mas também me fez sentido, muito a partir desta ideia de que
muito antes de sermos seres racionais, somos seres relacionais. António Damasio já trazia esta ideia a partir da ideia das emoções, não é? Não somos só máquinas de pensar que sentem, mas somos máquinas de sentir que pensam. E muitas vezes, num paradigma antigo da escola, não é? Digamos assim, ou da escola do século XX, suponhamos que as pessoas são máquinas racionais que sentem e por isso as emoções vêm de segundo ou terceiro ou quarto lugar, mas de facto a ordem é ao contrário. E se as emoções são a base daquilo que é a cognição, como diz o Cosalino, se não houver segurança emocional, não há aprendizagem, porque pura e simplesmente o cérebro bloqueia. Enfim, não estou a ensinar isto a ninguém, porque creio que todos já saberão isto muito melhor que eu, provavelmente, mas quando o cérebro bloqueia, não existe aprendizagem. Por isso, quando nós não temos em conta as dimensões emocionais e relacionais, hum, não existe a possibilidade de crescermos juntos e de aprendermos juntos. E depois o Coimbra de Matos também traz esta perspectiva muito interessante. Enfim, uso esta palavra do amar, que é sempre uma palavra exigente e que acho que nos nossos tempos muitas vezes nem temos essa coragem de a usar. Mas esta ideia de que estar em relação com o outro é reconhecer que a outra pessoa existe como um indivíduo, como um sujeito, e que por isso a escola deve ser um lugar de visibilidade e de reconhecimento. E se nós estamos a criar escolas em que as pessoas não se sentem vistas, não se sentem reconhecidas e não se sentem seguras, então acho que não estamos a fazer um bom trabalho. E quando digo isto, da visibilidade e do reconhecimento, lá está, não me foco só nos alunos, foco-me também muito nos adultos. Se nós estamos a construir escolas que não são, que não têm segurança emocional para os adultos que lá trabalham, não estamos a fazer um bom trabalho. E o mesmo para os pais, se nós estamos a construir escolas que os pais não sentem como um ambiente seguro e que ajudam a crescer não só os seus filhos, mas também a sua família, também não estamos a fazer um bom trabalho. E por isso, enfim, trouxe mais aqui algumas teorias que nos têm ajudado a pensar sobre o que é um agrupamento escolar e o que é que pode ser um agrupamento escolar. Obviamente, as teorias todas da vinculação, que nos ajudam a pensar sobre como é que podemos construir relações melhores e mais seguras, voltando a esta ideia muito de como é que se constrói segurança psicológica nos ambientes em que estamos. E de facto, enfim, pegando na teoria do Bowlby, o educador, e quando falamos em educador, falamos em qualquer adulto que faz parte do agrupamento, pode efetivamente ser uma figura de vinculação secundária e pode ajudar todo este trabalho de regulação emocional e de exploração do conhecimento pode ser feito através de uma vinculação segura com este educador. Obviamente, provavelmente não é a vinculação primária, nem queríamos que fosse, mas como vinculação secundária certamente é muito importante. E muitas vezes nós esquecemos deste papel do educador e não lhe damos tempo, nem espaço, nem ferramentas para se poder desenvolver enquanto figura de vinculação secundária. Depois, enfim, acho que nós, na nossa área, temos a sorte de nos cruzar também com esta teoria dos sistemas e com a perspectiva sistémica. Enfim, muitos autores poderiam ser citados, mas o Bronfenberner, o Václavic, etc., um, que falam muito sobre esta ideia de que nós não estamos isolados e quando nós compreendemos as pessoas a partir só da sua realidade individual, estamos a perder toda uma perspectiva que existe à sua volta e todo um sistema que tem uma influência enorme naquilo que é o comportamento, as emoções, enfim, a cognição daquela pessoa. E por isso, de facto, cada um dos alunos que temos na escola, cada um dos adultos, não existem isolados, e tudo o que existe como forma de comunicação, seja comunicação verbal, não verbal, os tipos de expressão têm de ser lidos dentro da leitura daquilo que é um sistema, e um agrupamento é um sistema muito complexo, mas que se nós não olharmos a partir desta perspectiva, podemos perder muito, muito daquilo que é a riqueza também do sistema em que nos encontramos. Trazer também só esta ideia da teoria polivagal, que, enfim, nos cruzámos com ela também a partir de uns parceiros nossos de Devon, que é no Reino Unido, que trabalham muito a partir da teoria polivagal do Porges, e muito desta ideia da neuroseção. Não vou entrar muito a fundo, porque isto seria uma conversa muito maior, e certamente também já se cruzaram com esta teoria, mas no fundo, voltamos a esta ideia de que a regulação emocional é feita sempre a partir de uma corregulação. É sempre feita a partir daquilo que é a relação que se pode criar com os outros adultos ou com os alunos. E por isso nós, enquanto educadores, ou enfim, vós enquanto educadores em agrupamentos, temos o poder de poder ajudar
cada uma das pessoas que faz parte deste agrupamento a poder corregular-se e depois dessa forma poder crescer em sabedoria e em conhecimento, porque só a partir das emoções reguladas enfim, e com algum equilíbrio é que é possível aprender e é possível relacionar-se. E é muito interessante que todas estas teorias partem da base, enfim, expressa ou não expressa, a partir da ideia de que é preciso construir relação e que é preciso, a partir da relação, utilizar ferramentas que permitam chegar a outros terrenos, como é o terreno da aprendizagem. E por isso esta teoria da polivagal e da neurosseção é também muito importante naquilo que é a conceptualização do que é uma escola segura, uma escola em que as pessoas se sentem seguras e em que se sentem parte. Só também muito interessante perceber que a APA, American Psychology Association, que acho que todos nós conhecemos bem, também tem vindo a falar sobre isto e tem vindo a pensar sobre como é que a aprendizagem se relaciona com as relações, passando a redundância, e de facto fala muito sobre esta perspectiva do efeito Pigmalião, que também todos nós já estudámos, não é? Que as expectativas que nós temos em relação uns sobre os outros afetam as oportunidades de aprendizagem, portanto que não é apenas a competência dos alunos que influencia o seu percurso académico, é também a relação que têm com os seus educadores, que as dimensões das relações interpessoais e da comunicação são essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem e do desenvolvimento socioemocional que falámos também anteriormente, e o bem-estar emocional, obviamente, influencia não só o desempenho educativo para os alunos, mas também o desempenho de cada um dos educadores. E por isso, nada do que nós estamos a dizer é novo, no sentido em que já há muita gente a falar sobre isto, mas parece-nos muito atual e parece-nos muito relevante este olhar também a partir daquilo que são as teorias psicológicas e neuropsicológicas para isto que é a dimensão da aprendizagem, do cruzamento da aprendizagem com as relações. Muito rapidamente, enfim, já estou aqui no limite do meu tempo, mas só dizer que nós partimos deste modelo de educação relacional muito com base desta ideia de que construímos uma escola relacional a partir da pedagogia do reconhecimento, ou seja, em que, por excelência, uma escola que seja verdadeiramente relacional, não existem invisíveis, não existem pessoas que se sentem de parte, não existem pessoas que não se sentem ouvidas e que existe um espaço simultaneamente coletivo e singular para cada um poder crescer à sua medida. E muito mais do que só um foco académico, será também muito importante numa escola relacional e verdadeiramente relacional, haver um foco também no desenvolvimento daquilo que são competências relacionais, quer a partir daquilo que são os 5 atos, por exemplo, proposto pelo João Quintana, também psicólogo espanhol, ou através de outras ferramentas com as quais nos cruzamos na nossa formação em psicologia. E por isso mesmo, o papel do psicólogo, deixo aqui como início de reflexão, isto não está de todo fechado, também é para depois podermos conversar um bocadinho sobre isto, pegando um bocadinho naquilo que foi o trabalho feito pela Ordem no referencial que lançaram sobre o papel do psicólogo em contexto escolar, muito esta ideia de que nós passámos de um modelo clínico, muito com a ideia de quase apagar fogos, não é? De bombeiros, para um modelo muito preventivo e de promoção de saúde mental enfim, de saúde física também, porque as duas coisas estão ligadas. E por isso, estes 3 domínios de intervenção é muito interessante no referencial. No segundo domínio de intervenção já surge exatamente o desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa. E por isso não podia ser mais alinhado também com aquilo que, enfim, que temos vindo a propor. Deixo aqui algumas ideias, ou seja, também cruzando com aquilo que a Ordem propôs e dentro deste âmbito do psicólogo como construtor de sistemas de relações na escola, o psicólogo pode ter este papel de capacitar, como dizia, utilizando ferramentas que existem já para construção de competências relacionais. É engraçado porque certamente nós não achamos isto, mas muita gente acha que se nasce ensinado em relação a se sabe relacionar ou não. Mas certamente existem muitas ferramentas que nós podemos ajudar e até formar educadores e alunos para se poderem relacionar melhor. Também temos esta possibilidade de poder gerar espaços facilitados a partir também daquilo que são as nossas competências em tudo o que é a gestão de grupos, para que a autoconsciência relacional seja trabalhada muito nos educadores, e por isso este papel de poder promover este espaço e poder promover estes encontros e também ajudar a que os adultos pensem sobre estes temas pode ser um lugar que o psicólogo pode construir também na escola. Depois todo o tema de resolução de conflitos e de mediação, porque
obviamente, quando existem duas pessoas, mais cedo ou mais tarde, e existe uma relação, mais cedo ou mais tarde existirá tensões e conflitos, e são oportunidades relacionais, não são, enfim, não são sentenças. E depois, obviamente, tudo isto que eu dizia da prática relacional baseada na evidência, ou seja, nós temos mais do que evidências que mostram que as relações são importantes para a aprendizagem, e por isso, quando nos baseamos na evidência, certamente caminharemos para esta abordagem. E também este olhar sempre de uma perspectiva sistémica e complexa daquilo que é a realidade, e a ordem fala muito, e eu acho que faz muito sentido podermos ser também um bocadinho conselheiros ou fazer alguma consultoria às lideranças a partir desta perspectiva sistémica, de trazer este olhar complexo da realidade, que mais do que olhar para grupos, ou mais do que olhar para, por exemplo, um aluno que é mais complicado, poder ter o foco naquilo que são as relações que são geradas à volta desse indivíduo ou desse grupo, porque certamente trará uma perspectiva muito mais rica também para aquilo que é a leitura da escola. E por isso acabo, enfim, isto, como disse, é um pontapé de saída, não é, a ideia não é que seja uma reflexão final, mas acabo com esta ideia de que cada vez caminhamos mais para este desejo do psicólogo não ser, enfim, só um bombeiro que apaga fogos, que obviamente será, enfim, e é importante também que o seja de vez em quando, mas muito esta ideia de podermos ser arquitetos que ajudam a construir alicerces de uma comunidade que se quer cada vez mais segura, em que todos se sintam seguros e que se sintam parte, e que todos são vistos, reconhecidos e capazes de aprender, quer os alunos e quer os adultos, e isto faz, sobretudo, a partir das relações. Rui, era isto que eu queria trazer hoje. Não sei se quer acrescentar alguma Muito coisa, obrigado, mas Marta. Muito deixo obrigado para por si. este ponto de partida, aqui para nos permitir também agora ir conversando. Vamos ter a oportunidade aqui, quer de convidar duas colegas de escolas que já têm o programa de Educação Relacional, convidar também a nossa querida colega, a professora Susana Fonseca, do ISCTE, que aqui também nos dará o seu olhar, o seu contributo, a partir de todo o trabalho que desenvolve. Mas eu começava pela nossa colega Raquel Jerónimo, do Agrupamento de Escolas do Algueirão. Seja muito bem-vinda, é um gosto contar consigo. Raquel, o seu olhar sobre este desafio, como é que, estando no terreno e tendo esta experiência concreta do cotidiano, dos desafios, de estar num sistema tão complexo como um agrupamento de escolas, como é que olha para esta questão, a partir da lente de uma psicóloga, dos desafios da escola relacional e da construção de relações de qualidade para que o florescimento humano, uma expressão agora também muito retomada pela OCDE, possa acontecer. Bom dia, Raquel, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, Rui, bom dia, Marta, bom dia a todos. Eu quero, antes de mais, agradecer aqui o vosso convite. É mesmo um gosto estar convosco. eh, e pronto, e poder partilhar aqui um bocadinho também o nosso trabalho e a minha visão nisto que é, acima de tudo, cuidar das relações. Ahm, eu tenho aqui uma forma de estar na vida que me identifica em tudo aquilo que vocês têm vindo a trazer. Vêm dar, se calhar, o nome a muito do que já se faz nas escolas. E de facto, este é um grande desafio, aquilo que a Marta tocou, enquanto psicólogos bombeiros e enquanto esperarem de nós este apagar fogos e estarem à parte do que é que podem fazer nas relações, é o nosso maior desafio. É colocar aqui nas aprendizagens, antes destas aprendizagens formais, as pessoas estão muito habituadas no resultado, tudo o que está antes deste processo de ver a relação como o centro da ação e o papel fundamental que eles têm nesta ajuda, porque são eles que estão todos os dias com os alunos. E este é de facto o grande desafio, é, é este trabalho muito preventivo na promoção destas competências socioemocionais, eu gosto desta expressão da arquitetura, não é? De criarmos estas relações e estes pilares nos docentes, nos assistentes operacionais, em toda a comunidade, e de forma conjunta podermos ter aqui uma prática relacional em que todos temos o nosso papel e todos contribuímos para este espaço seguro que tem que ser a escola, para que estes alunos consigam dar o seu melhor. Estamos sempre focados naquilo que acaba por correr menos bem, ter sempre uma expectativa muito negativa, porque muitas vezes é aquilo que nos é trazido,
e mudar esta imagem, esta ideia e pedir este envolvimento de todos é de facto o maior desafio. Nós, enquanto psicólogos, temos muito esta possibilidade de ajudar todos na escola a viverem com maior equilíbrio, maior consciência, ajudar neste bem-estar. E o nosso papel é muito pôr estas sementes em todos estes pilares fundamentais na escola. É um bocadinho por aqui. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado por estas notas tão oportunas. Sublinho aqui duas ou três ideias que nos trouxe e que me parece que são muito, muito relevantes. Esta ideia, desde logo, vale a pena nós percebemos que este espaço e esta dinâmica de educação relacional é dar nome a muitas coisas que já existem. Foi uma das expressões que trouxe e que nós gostamos muito porque valorizamos muito com a educação relacional e o papel dos psicólogos neste contexto é absolutamente decisivo, a intencionalidade da intervenção e a capacidade de construirmos uma narrativa que una diferentes intervenções, diferentes formas de estar, também diferentes desafios que estão presentes na vida da escola. E a Raquel trouxe-nos de uma forma muito interessante esse olhar. Agradecer-lhe muito, muito isso. E também sublinhava numa outra expressão, algo que temos também procurado trabalhar nestas 10 chaves da pedagogia do reconhecimento, que é esta ideia do olhar a partir dos déficits ser transformado para a construção a partir das forças. Eh, Aliás, a nossa intenção, deixem-me também, a partir desta intervenção que a Raquel aqui nos deixou, com este grupo, é irmos constituindo uma comunidade de psicólogos pela educação relacional e ir partilhando também convosco todos os recursos que já existem e outros que possam vir a ser desenvolvidos. E neste aspecto, por exemplo, foi publicado recentemente o caderno de educação relacional, relação pedagógica baseada nas forças, que vai muito ao encontro do que a Raquel aqui nos trouxe. E por isso, enfim, muito obrigado, Raquel, por estas contribuições tão significativas para o início da nossa conversa. E agora vou até ao Alentejo, até à Vidigueira, a nossa colega Filipa Soares. O programa de educação relacional tem-se vindo a expandir pelo país todo, agora com um grande destaque também no Baixo Alentejo e no Algarve. Filipa, seja muito bem-vinda a partir da Vidigueira. Também o seu olhar sobre este tema, como é que vê este papel dos psicólogos como arquitetos da escola relacional. Eu depois, enfim, vou provocar um pouco a Marta se será mesmo só arquitetos ou se precisamos que também sejam engenheiros e até trolhas do dia a dia da construção desta escola relacional. Porque se calhar precisamos de meter mesmo as mãos na massa para que as coisas aconteçam. Filipa, seja muito bem-vinda, é um gosto tê-la connosco. Só pedir que ligue o seu micro, aqui os meus colegas também se ativam o seu micro para podermos ter o seu som e podermos ter a sua intervenção. Vamos aqui, não sei se consegue ligar o seu micro. Eh, Veja se agora consegue. Estamos aqui a tentar manobras técnicas para conseguir. Já está até como co-anfitriã e, portanto, teoricamente deveria conseguir ligar o seu micro. Ainda não. Eh, então, eu já volto a si, ver se conseguimos resolver o problema, o que é que estará a acontecer com a dificuldade que tem. Já volto a si. Mas vamos aproveitar, enquanto resolvemos o problema de som da Filipa, para convidar a nossa colega. A Filipa já entrou de novo, vamos ver se agora consegue ativar-se. Filipa, quer tentar ver se agora consegue ativar o seu som, ver se conseguimos que tenha o seu som ativo. Já, agora sim. Acho que Consegui. vamos ouvir. Agora Acho vamos que ouvir. finalmente, peço Bem-vinda, desculpa. Vá lá, bom dia, bem bem-vinda, bem-vinda, obrigada. Bom bem-vinda. dia, desde já obrigada pelo convite para estar aqui a partilhar um bocadinho da minha É experiência um aqui no gosto, é um gosto. agrupamento de escolas de Vidigueira. Nós somos muito recentes, obviamente, neste programa, porque tivemos a primeira formação no mês de janeiro, portanto, isto é tudo muito novo aqui para todos, apesar de fazer sentido, para todos os que participaram na formação. Desde já, deixem-me informar-vos que eu, para além de ser psicóloga de formação, eu sou técnica de intervenção local aqui da escola, portanto, eu trabalho especificamente com uma turma
que por si só já é complexa, que é uma turma PF, é uma turma que está numa linha final para terminar o terceiro ciclo. Tem essencialmente 12 alunos, em que 8 são de cultura cigana, só por si só já temos aqui vários fatores que as relações em si já têm que ser muito mais específicas. Pronto, o agrupamento onde eu trabalho é um agrupamento com poucos alunos, 586, comparando com muitos mega agrupamentos que nós conhecemos no nosso país. Mas estes 586 temos 13 nacionalidades, temos 15% de população da etnia cigana, então só por si só temos muitas relações diferentes aqui neste meio. Qual é uma das maiores agravantes que aqui encontramos? É o baixo nível socioeconómico da maior parte destas famílias e por si só já é um fator que faz com que haja outro tipo de problemáticas associadas. Nomeadamente estes alunos entre os 15 e os 17 anos são alunos que por si só já têm um elevado insucesso escolar, desinteresse pela escola, tudo isto são fatores que vêm de o fator também em que eles vivem, os meios em que eles vivem, as relações que eles têm, o estilo de vida que eles têm, já dificultam o interesse e a motivação em estar aqui na nossa escola. O que é que eu vos posso partilhar mais? O que é que eu aprendi com esta formação e o que é que eu tenho andado a aplicar? Essencialmente que a minha relação com estes alunos nunca pode ser uma relação que um professor tem. Isto porquê? Porque se eu tiver uma relação, se eu criar um vínculo de confiança, faz com que estes alunos consigam respeitar-me e que consigam realmente atingir os objetivos que eu pretendo, nomeadamente a assiduidade da escola e as competências socioemocionais, que é aquilo que nós geralmente trabalhamos em PF. Pronto. Muitos professores têm esta frustração, porquê? Porque enquanto que eles têm 1 hora de trabalho com estes alunos, eu tenho quase 7 horas, portanto eu estou o dia inteiro com eles. E só por si só estas relações já são completamente diferentes. Há um nível de respeito maior, o comportamento e as atitudes também são um pouco diferentes, e isto parece que não, mas nota-se a diferença entre a relação que eles têm comigo e a relação que eles têm com os professores. A nível de conflitos, desde que eles mudaram para o PF, e eu posso dizer isto de boca cheia, porque eu conheço turmas PF muito complexas, esta turma, por acaso, a nível de conflitos, não é problemática. Portanto, eles sabem que têm que ir para a escola, têm que cumprir aquilo que lhes é pedido e simplesmente depois fazem a vida normalmente deles fora do portão da escola. Acontece que há sempre, quando há algum conflito, posso-vos dizer que às vezes o conflito é de grande gravidade, e quando é de grande gravidade e estamos a falar à parte agressiva, a escola já começou também a adotar outras estratégias para fazer mediação de conflitos. Além de começar já a dar algumas pequenas formações, principalmente a assistentes operacionais, a escola também já tem um gabinete de intervenção pedagógica que sempre que existem este tipo de conflitos, criamos um momento de diálogo, um momento de reflexão entre o aluno e as outras pessoas todas envolvidas para que este conflito seja resolvido. Pronto, e então aqui estamos nós a aplicar as nossas oficinas relacionais aos poucos, mas eu penso que isto sinceramente está a dar resultados positivos e esperemos que daqui a alguns meses teremos outros resultados melhores. Bom, muito obrigado, Filipa, muito obrigado por estas notas. Que bom trazermos também esta experiência de contextos, não só distintos do contexto da área metropolitana de Lisboa, trazermos a Vidigueira e a realidade do Alentejo, mas também esta sua experiência com PFs, esta sua experiência com contextos muito desafiantes. E ao falarmos aqui da especificidade cultural, né, em relação a alguns grupos, este desafio de conseguirmos construir relações de qualidade em contextos muito desafiantes, sejam de natureza socioeconómica, seja de natureza étnica, seja de natureza de estilo de vida, reflete aqui, como a Filipa também sublinhava, a importância absolutamente crítica das relações de qualidade. É muito interessante este sublinhado que a Filipa fez, dizer eu tenho 7 horas para dedicar a estas relações, porque a questão do tempo é um elemento crítico. A construção de relações de qualidade está absolutamente condicionada pelo tempo e a atenção de qualidade que possamos dedicar a essas relações. Obrigado também por ter trazido a questão da confiança, da importância de vínculos de confiança. É um elemento completamente crítico. Neste sentido, a atenção e a confiança é o que permite depois transformar
uma relação. E nós gostamos muito de uma citação que encontramos num vídeo que dizia: em cada caso de sucesso educativo há pelo menos uma relação significativa que o explica. Neste sentido, portanto, a Filipa trazia-nos esta experiência que aqui tanto valorizamos. Obrigado. Vamos continuar a trabalhar com a Vidigueira para continuar a desenvolver todo este trabalho. E agora sim, vou até à professora Susana Fonseca. Bom dia, Susana, bem-vinda. Para quem ainda não conhece, mas vamos passar a conhecer, os poucos que eventualmente não conheçam, a Susana Fonseca é professora do ISCTE, tem hoje a coordenação do mestrado de emoções, é uma pessoa que tem feito muito trabalho neste domínio, eh, dentro da área da psicologia. Eh, É um grande gosto, Susana, também ouvi-la. Com o seu olhar e o seu ponto de partida, vamos pedir aqui à equipa que ligue o micro para ver se conseguimos. Agora já Já está. está. Obrigada. Bem-vinda, Susana. Olá, seja muito bem-vinda. Aqui também o seu olhar para esta ronda de vozes sobre os arquitetos da escola relacional. Rui, muito bom dia, muito obrigada aos restantes também, todos e todas que conseguiram organizar o seu dia para estarmos aqui a trocar as nossas ideias. Marta, Raquel e Filipa, também muito obrigada pelos vossos testemunhos. Um pequeno contributo que posso talvez dar para esta discussão é, por um lado, a oportunidade que tenho tido desde outubro de acompanhar os agrupamentos de escolas de Sintra e a oportunidade que tenho tido de acompanhar de perto todo o excelente trabalho que as equipas relacionais têm desenvolvido nesta promoção do ecossistema relacional e da evolução e do olhar atento e do reconhecimento que os agrupamentos de escolas estão a ter na importância das relações e na promoção de aprendizagens significativas. Por isso, por um lado, esta oportunidade que tenho testemunhado do ótimo trabalho e das mudanças que já se verificam no município de Sintra. Por outro lado, o foco que posso também trazer para aqui é a formação inicial dos futuros psicólogos, seja ao nível da licenciatura em Psicologia, como depois o segundo ciclo, os mestrados, a preocupação que também estamos a ter para que também os futuros psicólogos, quando saem da academia e ingressam no mercado de trabalho, e por isso também passam a ser elementos deste ecossistema relacional nas nossas escolas, nas comunidades educativas, já levem consigo estes óculos da educação relacional, para que se consigam colocar como elementos ativos no estabelecimento destas redes, para poderem ser estes arquitetos, engenheiros também e ativos neste ecossistema. O que procuramos que eles levem, por um lado, este foco, sim, na pessoa, nas emoções, mas, no entanto, que todas essas mudanças que acontecem no indivíduo e nas pessoas, com um grande enfoque na importância das emoções, mas desde o período de vida de desenvolvimento embrionário, que acompanha depois todo o ciclo de vida de todos nós, e, por outro lado, a relação das emoções e de cada um de nós com os outros e com o meio. E, portanto, é esta construção deste ecossistema relacional, e por isso o que procuramos fazer é que consigam levar consigo este olhar e que consigam que as práticas relacionais que estabelecem, sejam com os alunos, como a Filipa referiu, essas 7 horas, seja no trabalho dessas 7 horas que possam ter com os alunos, mas não só, que possam ter com os outros profissionais, com os outros educadores, com as famílias, com as direções das escolas, com as parcerias, com a comunidade que envolve a escola, por isso que tenham também na sua responsabilidade e na sua mochila, que levem da sua mochila da academia também este conjunto de competências relacionais que necessitam de pôr em prática para o sucesso de toda a comunidade educativa, para o bem-estar e para aprendizagens com sentido. Obrigada, Rui, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Susana. Nós é que agradecemos muito todo o contributo que tem dado aqui para este desafio, para este olhar.
É muito bom poder também ter esta ponte com a academia e ter a competência de uma pessoa como a Susana nesta perspectiva. Dizia eu aqui no chat que vamos abrir agora um período de perguntas, de comentários, que possa ser também um tempo de vos ouvir. Pedi que ou nos deixem a indicação aqui no chat ou que façam acionar o pedido de palavra. A nossa colega Ana Cristina Almeida também nos deixou aqui uma mensagem, neste sentido, valorizando muito também a questão da formação inicial de psicólogos. Ainda não há nenhum agrupamento em Coimbra a desenvolver o programa de educação relacional, mas queremos muito que venha a haver. Estamos neste crescimento constante de novos agrupamentos que aderem ao programa de educação relacional. Esperamos que em breve Coimbra também possa estar presente. E que a nossa colega Ana Cristina Almeida se sinta muito envolvida e agradecemos muito já aqui a disponibilidade que nos está a deixar para esta colaboração. Eu não percebi se está em movimento e, portanto, imagino que não conseguirá falar, mas de qualquer maneira, mesmo assim, pergunto-lhe: consegue falar? Não, para ouvirmos de viva voz, além da mensagem, Ana Cristina Almeida? Não, creio que não. Então, pergunto se mais alguém quer aqui usar a palavra e trazer também o contributo. Vejo muitas caras conhecidas, muitas pessoas que tenho tido o gosto de me encontrar em vários contextos aqui pelos caminhos de Portugal, quando vamos andando por aí. Alguém que queira trazer um contributo, um olhar. Há alguns colegas que se queiram juntar. Eu vejo, por exemplo, a doutora Isabel Quirino, com quem estive na semana passada. Isabel, viva agora neste formato. Quero também aqui dar uma palavra sua, no caso, a partir de um agrupamento de escolas que está mesmo a começar, nesta realidade do Algarve, e a partir de Portimão. Seja muito bem-vinda. Também, se calhar, as suas palavras aqui de o que nos quer trazer nesta nossa reflexão. Bem-vinda, bom dia. Bom dia e obrigada pela partilha e pela sessão. Eu o que gostava de partilhar hoje tem a ver também com este sentir aqui no terreno vontade de avançarmos também neste projeto de educação da escola relacional, porque de alguma forma as palavras que a Marta apresentou a propósito do inverno relacional é um bocadinho aquilo que é o nome que damos àquilo que temos vindo a observar, não é? E, portanto, sentimos que no terreno que há necessidade de avançarmos e de agir em relação àquilo que observamos. E, na verdade, quando olhamos para trás, parte de experiências bem-sucedidas na escola, hoje nós percebemos que tiveram na sua essência esta questão da relação entre as pessoas que participaram nessas experiências. E, portanto, há aqui um bocadinho este reconhecer que precisamos de agir sobre aquilo que é a nossa realidade e reconhecemos facilmente que esta questão relacional é de facto uma dimensão importante e que merece esta intervenção, e por isso também gostava de deixar aqui o meu agradecimento em nome da minha escola e em meu nome também, relativamente a esta oportunidade, que me parece de facto uma proposta muito interessante e muito válida. Muito obrigada. Muito obrigado, agradecemos muito as suas palavras. Estamos também entusiasmadíssimos com tudo aquilo que é o interesse que tem sido gerado nos agrupamentos de escolas do Algarve. Foi muito bom ter estado convosco, foi uma bela visita. Obrigado por isso. Obrigado também por aquilo que nos tem trazido. Ia também aqui convidar o nosso colega, também para vermos uma voz masculina, nestes contextos sempre subrepresentados de vozes femininas. David Fialho, quer juntar-se a nós e trazer também aqui o seu olhar para as suas reflexões sobre estes arquitetos da escola relacional, como é que se vê como arquiteto, como é que se vê neste cotidiano de construir relações de qualidade. Os meus colegas estarão aqui a ativar o som, a ver se já conseguimos ter o seu som ligado.
Seja muito bem-vindo, bom dia, também o seu olhar. Bom dia. Bom, eu estou aqui, cada vez que estou em contacto convosco, percebo que cada vez mais o desafio que nós vamos aqui ter enquanto agrupamento. Primeiro porque temos sido muito bombeiros, eu tenho sido muito bombeiro e pouco arquiteto. Também arquiteto, mas muito mais bombeiro do que arquiteto. E acho que tem todo o sentido, mas tem sido apagar fogos e construir. Também construímos, temos alguns programas com jovens, com crianças, mas acho que podemos fazer muito mais e acho que este projeto, este programa da educação relacional vai ser uma enorme mais-valia para nós podermos construir bem. O vosso apoio, o vosso suporte teórico e prático vai ser fundamental. Eu não sei se me estão a ouvir. Então, é que eu estou aqui com Estamos a ouvi-lo uma muito internet bem muito e a vê-lo muito fraquinha. bem a funcionar. O que é que, Eh, os principais desafios que eu percebo aqui o, o principal desafio que eu vejo aqui em contexto educativo é muita a mudança de visão, mudança de foco. Acho que o contexto educativo está tudo focado nas fraquezas e não nas forças, no negativo e não no positivo. E acho que essa vai ser a nossa principal dificuldade, o nosso principal desafio. Acho que vai ser mudar esta visão muito crítica de todos os intervenientes escolares, pais, professores, os próprios alunos. Acho que estamos todos muito focados no que é negativo. E essa acho que vai ser a nossa maior, o nosso maior desafio, mas também o nosso maior mais-valia se o conseguirmos é focar muito o nosso foco. Porque estamos muito focados na crítica, muito focados na crítica. Por outro lado, nós aqui já fazemos algumas atividades para tentar promover a relação de alunos. Temos a área das emoções no primeiro ciclo, trabalhamos com competências sociais e emocionais. Fazemos também trabalho formativo com professores para tentar também valorizar a promoção e o reforço, o reconhecimento, mas sabemos que temos muito para fazer e que queremos fazer. Acho que é o mais importante é querer fazer e tentar fazer para poder sortir depois efeito. Não sei se foi ao Muito encontro obrigado, da sua muito questão, mas acho que é. obrigado. Não, David, agradeço-lhe imenso, muito obrigado, obrigado aqui por estas notas. É muito bom voltarmos a este ponto, porque se é verdade que a identificação de um desafio grande, do nosso olhar enviesado para o que está mal, e que depois se vai avolumando numa onda de queixume muito arrasadora, não é? Traz-nos também a esperança que há pontos da acupuntura onde podemos intervir com eficácia. Se me permitem esta expressão, esta ideia da acupuntura, no sentido que uma pequena intervenção pode ter grandes impactos. E por isso, se nós conseguirmos progressivamente, por exemplo, ir sensibilizando todos os educadores, todos os profissionais que trabalham numa escola para a importância de olharem a partir das forças, de construírem a partir das forças e não dos déficits, tem aqui um ponto essencial, chave para a intervenção. E isso quer dizer, como o David sublinhava, que há coisas concretas que nós podemos desencadear e podemos ir em círculos concêntricos avançando cada vez mais. Obrigado pelo seu contributo, é muito bom contar consigo no desenvolvimento deste programa. A nossa colega Tânia Ricardo perguntava-nos aqui como é que tem sido o envolvimento dos municípios, e como é que se pode dar o pontapé de partida. Enfim, do nosso lado, sempre à disposição. Vamos deixar aqui o nosso contacto de e-mail para qualquer um de vós que queira desencadear este processo. Os municípios têm sido completamente decisivos, quer enquanto tal, o exemplo de Sintra, que foi um município pioneiro, mas outros, como Ponte de Sor, Batalha, que têm apoiado fortemente o desenvolvimento dos programas de educação relacional, mas também as comunidades intermunicipais, Simbala, a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, ou a área metropolitana do Algarve, a comunidade intermunicipal do Algarve, que têm sido decisivos. Temos procurado, a partir dos interesses que nos são manifestados, ainda ontem falámos com duas autarquias, reunimos com Louros e com a Lourinhã, temos procurado depois explicitar um pouco melhor em que é que consiste o programa de educação relacional e criar as condições para que uma aliança entre os agrupamentos e a autarquia possam viabilizar este processo. Ficamos à disponibilidade, à vossa disposição, concretamente Tânia e Ricardo, para podermos avançar
E claro, aqui deixa-nos também esta ideia de desenvolver e reforçar a intencionalidade em relação ao que já faz parte do programa de educação relacional, a valorização do que já se faz, dando essa intencionalidade e a convergência no esforço. E claro, o como fazer é sempre o grande desafio. Já alguém disse, já está tudo escrito, só falta fazer. Bem, não sei se já está tudo escrito, também não diria assim, tão taxativamente, mas na verdade, em muitos casos, falta fazer. E esse tem sido o nosso foco. O programa de educação relacional é eminentemente prático. Procurar ferramentas, procurar estratégias, procurar vontades, procurar redes colaborativas para fazer acontecer, porque é nesse caminho que as coisas se concretizam. É tempo agora de conversarmos em pequenos grupos. Vamos dividir-nos em salas. Em cada sala estará um moderador do Relational Lab. Quero, aliás, agradecer aqui a toda a equipa do Relational Lab que está aqui presente em peso, coordenado pela nossa querida colega Sofia Pereira. Temos os nossos colegas que estarão como moderadores em cada um dos grupos e o que queremos em cada grupo é proporcionar um tempo de conversa mais a partir das experiências, das histórias e das sugestões. Pedia-vos muitas sugestões, como é que nós podemos ter pistas de trabalho para que esta comunidade que se está aqui a criar, os psicólogos pela educação relacional, possa dar passos, possa reforçar-se, sabendo desde já, e digo-vos já, direito, voltarei a repetir no fim, mas digo-vos já, para o caso um ou outro sair, nós iremos ter uma periodicidade de encontros convosco, com quem quiser estar e alargando esta rede, para nos continuarmos a ver e ser cada vez mais uma rede forte. Vamos então para grupos, uma boa conversa nos próximos 15 minutos para, em pequenos grupos, podermos estar juntos e conversar por tudo isto. Vamos a isto. Sejam muito bem-vindos de regresso. Cá estamos de novo no plenário para regressar. Vamos só aqui dar um minuto para que todos possam regressar. Estivemos então em tempo de grupos para podermos ter sempre e valorizar as possibilidades de estar em pequenos grupos, para poder recolher contributos, por um lado, e para poder cada um partilhar as suas experiências e o seu olhar, também as suas inquietações e as suas dúvidas. Estamos a chegar ao final desta nossa sessão. Eu ia convidar de novo a Marta para se juntar a nós, trazer uma palavra de fecho para esta nossa sessão. Deixando esta nota, mantermos-nos em contacto convosco para próximas etapas, porque não há construção sem arquitetos. E já agora cito um grande arquiteto, o Oscar Niemeyer, que dizia: para as coisas acontecerem é preciso primeiro sonhá-las. E o que estamos a fazer todos os dias é fazer e sonhar, sonhar e fazer, fazer e sonhar, sonhar e fazer. Marta, para fechar a nossa sessão, uma nota final. Um, É muito bom ver tantas pessoas de tantos sítios de Portugal com trabalhos tão diferentes. Eu, pelo menos, calhei numa sala em que vinhamos todos de contextos diferentes. E de facto perceber, enfim, que há muito mais pessoas que pensam como nós e acho que hoje em dia vivemos num tempo em que o que é mau, o que é difícil, o que é feio, surge com muito mais força. Basta nós abrirmos o telemóvel ou abrirmos a televisão, que o que nos aparece a 90% do tempo são as coisas que não estão bem. Mas de facto que a beleza existe e que há muita coisa, há muitas pessoas a fazer coisas bonitas e a fazer coisas belas e a trabalhar neste sentido. E acho que se há um sonho que eu tenho para esta comunidade é eu reforçar a ideia de que não se está sozinho e de que podemos aprender com quem também pensa da mesma forma e que está a fazer na mesma linha de trabalho, para irmos mudando um bocadinho este chip do inverno relacional para uma primavera e depois, se calhar, até para um verão. E estamos todos a precisar de verão depois destes dias de chuva, e por isso há que construir esse verão, né, em cada uma das escolas ou em cada uma das realidades em que se encontram. Por isso acho que, para além de passar de bombeiros a arquitetos, acho que também deixava esta ideia de podermos ser construtores de verão, que acho que, enfim, em parte também depende de cada um de nós. Muito obrigado, Marta. Chegamos então ao fim da primeira sessão deste grande dia. Como vos disse,
e irão seguir-se outras, daqui a pouco, entre professores bibliotecários, assistentes técnicos e assistentes operacionais e lá mais para o final da tarde, pais pela educação relacional. Cá estamos a fazer um trabalho todos os dias, grão a grão, gota a gota, para que seja possível melhor educação. Muito obrigado por terem estado connosco, mantemos-nos em contacto, bom trabalho e bons planos de arquitetura para as vossas comunidades educativas. Até breve, muito obrigado.